Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos retomar o nosso estudo aqui na nossa playlist falando sobre cumprimento de sentença, ainda tratando sobre a obrigação de pagar alimentos. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem meus amigos, então vamos continuar o estudo aqui do procedimento de cumprimento de sentença, da obrigação de pagar alimentos, ok? E nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre dois dispositivos do CPC, os artigos 531 e 532, tá? Começando então pelo artigo 531 do CPC, algo bem rápido, mas que eu acho que vale a pena a gente fazer um detalhamento, é o seguinte: o 531 caput, e aqui eu vou me limitar a comentar sobre o caput, né, que eu acho que é o mais interessante, ele diz assim: o disposto neste capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Então isso que diz o artigo 531 caput do CPC. E aqui duas coisas. Primeiro, que para que você possa compreender melhor o que eu vou te explicar agora, você precisa ter um bom domínio, um bom conhecimento acerca do tema das tutelas provisórias, que é um assunto que nós já comentamos aqui no nosso canal. Temos uma playlist inteiramente dedicada ao estudo das tutelas provisórias. Então, se você ainda tem alguma dúvida ou se você quer relembrar esse conteúdo, pausa esse vídeo aqui, vai lá na playlist sobre tutelas provisórias e assiste os vídeos para você relembrar o conteúdo, tá bom? Dito isso, um outro ponto que nós vamos rememorar aqui é a diferença entre os alimentos definitivos e os alimentos provisórios, que eu já comentei aqui nessa playlist, mas eu vou trabalhar agora dando um outro enfoque com vocês, tá bom? Vou chamar a nossa tela para a gente detalhar alguns pontos que eu acho que valem a pena. Muito bem, pessoal. Então, eu quero falar um pouquinho sobre os alimentos definitivos e os alimentos provisórios. Essa classificação aqui dos alimentos nós já estudamos aqui na playlist, mas eu vou relembrar com vocês só para a gente poder pegar o gancho. Então, o que são os alimentos chamados de definitivos? Os alimentos definitivos são aqueles que foram fixados em uma decisão definitiva, ou seja, uma decisão que analisou a questão de maneira conclusiva. O juiz fez uma cognição exauriente. Lembra desse termo? O juiz fez uma cognição exauriente. Ou seja, o juiz decidiu a questão de maneira definitiva. Então, por exemplo, em uma ação de alimentos, chegou na sentença e o juiz condenou o devedor ao pagamento de uma determinada quantia a título de alimentos. Então, uma decisão definitiva, tá? Esses são os alimentos chamados de definitivos. O juiz realizou cognição exauriente. Os alimentos provisórios são aqueles em que o juiz analisa o pedido, de uma forma, digamos assim, provisória, como o próprio nome já fala, realizando uma cognição que nós chamamos de sumária. Termo esse que nós também já analisamos lá na playlist de tutelas provisórias. Então, repare, os alimentos provisórios, eles são decididos em sede de cognição sumária, tá? E aí o juiz ele pode
eventualmente revogar esses alimentos, ou então pode modificar esses alimentos. E aqui nesse ponto que é importante você ter o conhecimento acerca das tutelas provisórias. Por isso que eu pedi para você, antes de continuar assistindo esse vídeo, voltar lá na nossa playlist aqui no canal sobre tutelas provisórias, caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto ou ainda não tenha muita familiaridade com esse tema, tá bom? Então, os alimentos eles podem ser classificados em definitivos ou provisórios. Tudo bem? Então, por exemplo, eu entro com uma ação, né, e eu peço uma tutela antecipada. Eu peço para o juiz me conceder os alimentos antecipadamente, né, com base numa cognição sumária. Então, eu tenho aí os alimentos provisórios. A minha preocupação é que você não confunda os alimentos provisórios, que são esses que nós acabamos de falar, com... Então, você não pode confundir os alimentos provisórios com o cumprimento provisório. Cumprimento provisório de alimentos. São duas coisas distintas que você não pode confundir, tá? Tranquilo? Então, os alimentos provisórios são aqueles concedidos pelo juiz em sede de cognição sumária, podem ser revogados, podem ser modificados, tá? Agora, o cumprimento provisório de alimentos é diferente. Lembra que aqui nessa playlist mesmo, nós estudamos o cumprimento de sentença provisório. Lembra disso? Temos vídeo aqui falando sobre cumprimento de sentença provisória. Então, no cumprimento provisório de alimentos, o juiz deu uma decisão concedendo os alimentos, só que contra essa decisão pende de julgamento um recurso sem efeito suspensivo. Veja a diferença. No cumprimento provisório de alimentos, no cumprimento provisório, o juiz deu uma decisão reconhecendo, concedendo, melhor dizendo, os alimentos, tá? Então, o juiz deu uma decisão concedendo os alimentos, só que contra essa decisão existe um recurso pendente de julgamento sem efeito suspensivo, tá? Então, isso é muito importante você ter na sua cabeça essa distinção, tá? Você ter nessa cabeça a sua distinção. Com isso, eu posso ter um cumprimento, vou abreviar, um cumprimento definitivo. Eu posso ter um cumprimento definitivo de alimentos provisórios. Eu posso ter um cumprimento definitivo de alimentos provisórios. Então, por exemplo, o juiz deu uma decisão, proferiu uma decisão em sede de tutela antecipada, tá? Concedendo os alimentos. Então, o juiz, ele deu uma decisão interlocutória, concedendo a tutela antecipada dos alimentos. Contra essa tutela antecipada, caberia o recurso de agravo de instrumento. Mas imagine, no caso, aqui no nosso exemplo, que a parte não recorreu, a parte não agravou de instrumento. Tudo bem? Então, nesse caso, eu vou ter um cumprimento definitivo de alimentos provisórios. Tudo bem? O juiz concedeu os alimentos provisórios, a título de tutela antecipada, por exemplo, e não houve recurso. Então, nesse caso, eu tenho um cumprimento definitivo de alimentos provisórios.
E eu também posso ter, por outro lado, veja só que coisa interessante, um cumprimento provisório, de alimentos definitivos. Então, por exemplo, aqui nesse segundo caso, o juiz deu uma sentença e na sentença condenou o réu ao pagamento de alimentos. Então, eu tenho aqui alimentos definitivos. O juiz deu uma sentença, cognição exauriente, e decidiu a questão, condenou o réu ao pagamento de alimentos. Alimentos estes definitivos, ok? Só que contra essa sentença, a parte apelou. A parte recorreu. Neste caso aqui, a apelação, ela não tem efeito suspensivo. É uma disposição que está lá na parte de recursos, artigo 1012, inciso 2 do CPC. Então, neste caso, a apelação não tem efeito suspensivo. Conclusão, eu vou ter um cumprimento provisório, porque está pendendo de julgamento um recurso de apelação sem efeito suspensivo. Então, é um cumprimento provisório, só que os alimentos, eles são definitivos. Porque o juiz os deu em sentença, em decisão definitiva, cognição exauriente. Tudo bem? Então é muito importante ficar claro isso, tá? Vou até voltar aqui. Os alimentos provisórios não se confundem com o cumprimento provisório de alimentos. Ok? Maravilha. Outro detalhe. Lembre-se o seguinte. Os alimentos definitivos e os provisórios, os alimentos definitivos e os alimentos provisórios, eles possuem as mesmas técnicas executivas. Então, os alimentos definitivos e os provisórios, eles são dotados, ou seja, eles possuem as mesmas técnicas executivas. Então, imagine, por exemplo, alimentos provisórios. O fulano, ele foi obrigado a pagar alimentos provisórios. Então, nesses alimentos provisórios, ele pode ser preso civilmente. Eu posso ter a prisão civil do devedor de alimentos provisórios? Resposta: posso. Então, o executado não pagou os alimentos provisórios. Ele pode ser preso civilmente? Pode. Pode haver contra ele o desconto em folha de pagamento? Pode. Ele pode ter bens penhorados? Pode. Tudo em sede de alimentos provisórios. A mesma coisa que acontece com os alimentos definitivos. Tudo bem? Então, essa distinção aqui, eu achei que valia a pena a gente conversar, ainda que rapidamente, né? Você rememorar essa classificação de alimentos definitivos e provisórios, justamente porque isso é muito importante, né? Às vezes o aluno pensa, o fulano, ele está tendo que pagar alimentos provisórios. Tá? Se ele não pagar, ele pode ser preso civilmente? Pode, não há problema algum.
Não há problema algum, porque, repito, os alimentos definitivos e os provisórios são dotados, ou seja, possuem as mesmas técnicas executivas, ok? E para a gente encerrar esse vídeo, eu vou comentar rapidamente a previsão do artigo 532 do CPC, que traz aquilo que nós chamamos de conduta procrastinatória. Conduta procrastinatória. Veja, rapidamente, né? O artigo 532 do CPC diz que, verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Então, olha só, né, como o nosso Código de Processo Civil ele é enérgico ao tratar a respeito do descumprimento das prestações alimentícias, né? A nossa legislação, ela procura ser o mais enérgica possível quando ela trata a respeito dos alimentos. Tudo isso, né, por conta da essencialidade dos alimentos, né? Os alimentos, eles são essenciais. Então, o que esse 532 está dizendo? Ele está dizendo que se durante o curso do cumprimento de sentença, o devedor dos alimentos começar a adotar condutas protelatórias, cujo único objetivo é tentar escapar do pagamento dos alimentos, ele vai sofrer punições trazidas pela própria lei processual, como, por exemplo, uma multa por litigância de má-fé, mas ele também poderá incorrer na prática de um crime. Então, o que acontece? O sujeito ele foi condenado a pagar alimentos. Ele está sendo executado no cumprimento de sentença. E aí, durante o cumprimento de sentença, ele começa a fazer uso de expedientes meramente protelatórios, para tentar embaraçar o procedimento, para tentar escapar do pagamento dos alimentos, né? O que na prática é muito comum e ao mesmo tempo muito triste, né? Principalmente se a gente pensar no típico exemplo de um pai que está negando os alimentos ao filho, né? Que precisa comer, etc, etc. Então é muito complicado isso na prática, tá? O 532 fala, se for este o caso, se o executado estiver fazendo uso desses expedientes protelatórios, tá, para tentar escapar do pagamento dos alimentos, ele vai sofrer sanções de natureza processual trazidas pela lei processual, como, por exemplo, uma multa por litigância de má-fé, mas ele também pode incorrer na prática de um crime. O artigo 532, ele faz menção ao crime de abandono material, tá? Então, o 532, ele faz menção ao crime de abandono material, que é o crime que está previsto no artigo 244 do Código Penal, tá? Então, o 532 menciona a possibilidade de prática do crime de abandono material do 244 do Código Penal. Mas é possível que a conduta do devedor de alimentos configure outros tipos penais, tá? Às vezes, talvez não configure abandono material, mas pode configurar um outro crime, como, por exemplo, o crime de abandono intelectual, lá do artigo 246 do Código Penal, ok? Então, a preocupação do 532 é a seguinte: se o juiz verificar que existem indícios da prática criminosa, ele comunica o fato ao Ministério Público
para que o Ministério Público, então, adote as providências cabíveis. Tudo bem? Essa é a preocupação do artigo 532 do CPC, tá? Quando verifica essa conduta procrastinatória por parte do executado, né? Ou seja, do devedor dos alimentos, tá? Então, se o juiz verifica que existem indícios da prática de um crime, ele comunica o fato ao MP, ao Ministério Público, para então que o Ministério Público adote as providências cabíveis. Tudo bem? Bom, meus amigos, com isso nós analisamos aí esses dois dispositivos do CPC e vai ficar faltando um último assunto para a gente encerrar o cumprimento de sentença da obrigação de alimentos, tá? Que envolve um assunto um pouquinho mais delicado, né? Que seria aquilo que nós chamamos de alimentos indenizativos, tá? Os alimentos indenizativos. Sobre esse ponto, como ele é um ponto longo, ele é um ponto um pouco mais complexo, nós vamos deixar para trabalhar esse assunto no nosso próximo vídeo, tá bom? Mas é isso. Então, por hora, terminamos mais um vídeo aí do nosso Código de Processo Civil e no próximo vídeo, na nossa sequência, a gente encerra o estudo do cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos, falando a respeito dos alimentos indenizativos, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até lá!